mais especificamente os setores da economia, tá? Ok. Daí no final eu vou pedir para vocês responderem algumas coisinhas ali, tá? Então a gente vai falar de setores da economia, certo? Como a Uhum. gente sabe, né? Como a gente pode ver, a economia tem vários tipos de atividades diferentes, né? E até aí tá aparecendo algumas delas, né? Ali tem diversos tipos, né? Por exemplo, a educação é um setor da economia também, a educação privada, a produção agropecuária, certo? Indústria, enfim, são vários tipos de atividades diferentes, tá? E para organizar, para a gente conseguir organizar melhor, são separados, a economia é separada em alguns setores, certo? Ó, tá chegando gente aqui, eu vou anotando a presença. Então, Luiz Felipe tá aqui agora também, né? A Luísa Colocar a Rolim. presença aqui. Luísa Rolim, tá, certo. Então, como eu estava falando, as atividades econômicas, né, elas são muito diversificadas, tá? E para organizar, para a gente conseguir pensar melhor essas atividades, so- a gente separa em alguns setores específicos, tá? Que são setores da economia. Ah, certo, Luísa, só para anotar aqui a tua presença, tá? Coloquei aqui já na tabelinha. Então, a gente divide a economia, pessoal, em três setores. Ah, certo, Luiz, já anotei aqui também teu nome. A gente divide a economia em basicamente três setores, tá? Setor primário, está ali muito ligado às atividades junto à natureza, tá? O setor secundário, que seria a transformação em produtos, e o setor terciário, que está mais ligado ao comércio, ao consumo, tá? Então, um está mais ligado à extração de produtos, de Sim, é recursos, o né? passo a passo, né? Oi? É o passo a passo, até chegar na É, nossa casa. é mais ou menos isso. Exatamente. Então, tá mais ligado ali o primário, né? Tá mais ligado com a extração, né, de recursos, entre aspas, né? Recurso porque são coisas naturais, né? São coisas da natureza que a gente chama, que a gente toma, né, que a gente pega como um recurso para sobreviver, para produzir, para fazer coisas, enfim, tá? Então essa exploração, essa extração de produtos da natureza, ela vai estar ligada a algumas atividades bem específicas, tá? Que a gente pode notar ali. Até nessa ilustração tem algumas coisas ali, tá? Esse é um setor muito importante, beleza? O segundo setor está mais ligado à transformação dessas matérias-primas, desses recursos em produtos, tá? Em produtos em si. E o setor terciário está mais ligado à venda, ao comércio e ao consumo desses produtos já industrializados, tá? Ou dos produtos primários mesmo, tá? Então vamos para o primeiro, né? Que é o setor primário, que como eu falei ali, ele tem algumas atividades que a gente pode dividir, certo? Por exemplo, agricultura, pesca, pecuária, extrativismo, tá? São algumas atividades bem que são realizadas ali nesses setores. Então a agricultura, pessoal, agricultura que a gente conhece como cultivo, tá? De gêneros bem específicos de plantas, tá, galera? Então, a gente está cultivando plantas para alimentação, para diversos tipos de atividades ali. Esse exemplo ali, se eu não me engano, é a soja, tá? Que está sendo cultivada ali nessa imagem. Então, é o cultivo de, de grãos, tá? De plantas, de cereais, para serem usados, para serem consumidos ou para serem usados em algum tipo
para serem consumidos por humanos ou por outros animais, enfim. O que mais que a gente pode falar desse setor? Daí a gente vai estudar especificamente cada um deles, tá? A partir de agora. Daí a partir de semana que vem a gente já vai começar a estudar mais a fundo, assim, a agricultura, tá? E como o Brasil se organiza, como é que esse tipo de cultivo se organiza, tá? Sir, Oi, o senhor poderia voltar naquele outro slide ali rapidinho, por favor? esse aqui? Esse. Aham. A gente está falando então dessa extração, né, desses recursos e do cultivo, né? Daí a gente tem que separar também, né? Quando a gente fala em cultivo, entendeu? Obrigado, sir. De nada. Quando a gente está falando em cultivo, né, em cultivar alguma coisa, ou simplesmente extrair essa coisa da natureza, porque são questões bem diferentes, tá? Quando a gente está falando de agricultura, a gente está falando de um gênero, né, uma espécie de planta, né, que foi cultivada, mas que ao longo de vários anos ela foi selecionada, que tem certas sementes, tá? Selecionadas, ou sementes tradicionais. Em alguns casos, tu tem muita tecnologia, muita grana, muito capital envolvido, tá? Então, tu precisa de máquinas, tu precisa de implementos, tu vai ter vários tipos de agricultura, agricultura de orgânicos, certo? Então, isso está presente desde que a maioria das sociedades, das sociedades, algumas delas começaram a cultivar, né? Deixaram de ser sedentários. Algumas sociedades, alguns povos ainda são, como é que se chama? Eles começaram a ser sedentários, aliás, começaram a cultivar grãos, deixando de ser nômades, tá? Alguns deles começaram a formar, a organizar cidades. Então isso está presente há muito, muito tempo na história da humanidade, tá? Não necessariamente que um povo que é nômade seja mais atrasado ou alguma coisa desse tipo, tá? Só que esse consumo, essa produção está ligada com várias coisas, tá? Tá bem presente aí ao longo de milhares e milhares de anos, tá? Para o consumo humano, principalmente. Pecuária, galera. Quando a gente fala de pecuária, a gente está falando de criação de animais, tá? De criação de animais para o consumo, tá? E daí, enfim, vários tipos de técnicas, né? Vários tipos de animais também são criados para serem consumidos depois, tá? A gente não vai entrar muito especificamente agora, mas na semana que vem, tá? Mas aí a gente pode falar toda a questão, né, do gado, né, da carne animal, das aves, dos suínos, tá? O Brasil, ele tá muito ligado com esse setor primário, tá? Essencialmente, as atividades do Brasil elas estão sempre ligadas com essas atividades primárias relacionadas com a natureza, tá? A gente também vai falar da questão de como é que esse setor produtivo, né? Que é um setor que tem muitos impactos ambientais, certo? Como vocês devem ter visto nos trabalhos de vocês, né? Eu pedi para vocês pesquisarem impactos ambientais ali de algumas regiões, tá? Quem é que chegou agora ali? Tá dizendo Luiz Gustavo? Sim. Tá. Eu vou anotar então o nome ali na chamada. Tá? Então, dependendo, né? Tem isso também, a pecuária também é muito, dependendo da sociedade, dependendo da cultura, também ela é muito antiga, né? A criação de animais.
certo? Para o consumo, tá? Mas quando a gente fala em indústria, daí é uma questão totalmente diferente, certo? É uma questão bem que a gente vai ver, tá? Não vou dar spoiler agora, certo? Mas daí varia muito do tipo de produção, né? Tem, por exemplo, nessa imagem a gente vê essas essas vaquinhas, né? Esses boizinhos ali, e eles são praticamente todos iguais, né? Se a gente parar Sim. para notar, eles são muito parecidos, né? Isso Eu já aí ouvi falar que tem vacas especiais, tipo, para reproduzir. tem toda uma seleção de espécies, tá? Também vai depender se vai ser um gado para consumo da carne ou também um gado leiteiro, né? Também vai variar muito do tipo Sim, tem de. várias. Uhum, exatamente. Mas normalmente, né? Naturalmente, qualquer espécie de animal, inclusive os humanos, eles têm uma diversidade genética muito grande, né? Então, como a gente pode ver ali, existe essa pouca variedade, né? Tem ali uns pretinhos ali, né? E tem os brancos ali, certo? E tem pouca variação, né? Eles parecem muito parecidos, então isso também tem muito da engenharia genética envolvida nessa questão hoje, tá? Muita tecnologia, certo? Muita questão ligada a banco, financiamento, o agronegócio ele está muito presente, tá? É uma atividade que, assim como a agricultura, certo? Ela também está sofrendo bastante influência dessas tecnologias, tá? Aplicadas no campo. E a gente vai ver os impactos e também as coisas, as melhorias, se é que a gente pode chamar assim, tá? Extrativismo. Daí por isso que é bom diferenciar de agricultura e pecuária, ou agropecuária, né, que é cultivo de alguns gêneros, tanto animais quanto vegetais, né? Criação ali, tu está cultivando, e extrativismo. No extrativismo, no cultivo, por exemplo, uma planta ela tem um determinado tipo de tempo para ela crescer, né? Para te plantar, ela crescer e pra depois tu colher e poder se alimentar, né? Ela demora algum tempo. Tem plantas que demoram dias, tem plantas que demoram meses, tem plantas que demoram inclusive anos, tá? Metade de um ano para cultivar, ela vai ter uma determinada época, tá? Agora, quando a gente fala de. E também quando a gente fala de pecuária, né? A criação de um animal, ela também tem um certo período, né? Agora, quando a gente fala de extrativismo, a gente está falando de um tempo que não se recupera. A gente está simplesmente pegando aquele material da natureza, extraindo aquilo ali, por Sim, e exemplo, não o vai conseguir minério, devolver, não. não vai conseguir devolver, exatamente, ele não se recupera, porque ele demorou milhares e milhares de anos para se formar. Então, Desmatou e já era. ali não se recupera mais. Minério de ferro, imagina quantos milhares de anos, não tem como cultivar minério de ferro, por exemplo. Nem ouro, nem, enfim, bauxita, alumínio, tá? Então, quando a gente está falando de extrativismo, a gente está falando de um tempo geológico. Não é um cultivo, é simplesmente uma extração daquele material da natureza, tá? E, enfim, quando a gente fala de extração, a gente está falando de uma coisa que não está se renovando num tempo humano, né? Então é bem complexo assim, porque a gente tem questões de consumo, certo? Que pode esgotar aquele tipo de material na natureza. E a gente não encontra mais. Então isso aqui é um exemplo, né, de uma mina, certo? Eu não vou saber dizer exatamente do que, tá? Eu acredito que seja no Brasil, e daí esse tipo de mineração a céu aberto ali, ela é bem impactante, né? No Brasil a gente tem muito disso, tá? Que tem um impacto enorme, assim, visualmente.
essas máquinas aqui que a gente está vendo, tem uns caminhões desses que são enormes, assim, são coisas gigantes. Se tu botar um caminhão desses perto de um carro, de um outro caminhão mais normal, eles são uns negócios absurdos, assim. Que eles são feitos para carregar muito material, né? Tá? Então elas têm um impacto muito grande, certo? A gente Certo. pode falar também, pessoal, em extrativismo vegetal, tá? Dependendo do tipo de gênero ali que a gente está que tá sendo extraído, tá? Por exemplo, araucária, né? Aquela árvore que dá o pinhão, né? Eu acho que eu já até falei disso, ou o açaí, por exemplo. São árvores, pessoal. Existe o cultivo de árvores, né, que a gente chama de silvicultura. Daí tem muito cultivo de eucalipto, desses pinos, tá? Desse tipo de pinheiro, que às vezes eles são usados para fazer lenha, às vezes são usados para fazer celulose, mas é uma espécie, é um gênero que está cultivando, tá? Silvicultura. Está cultivando espécies de árvores, certo? E elas vão ter um determinado tempo para crescer, sabe? São árvores que geralmente elas crescem muito rápido e por conta disso elas também, às vezes elas drenam muita água do solo, tá? Mas elas vão crescer ali em 10 anos, a pessoa vai, entre aspas, né, investir ali, vai plantar aquelas árvores ali, em 10 anos mais ou menos ela vai ter, elas já vão estar grandes, daí a pessoa já vai cortar e vender, enfim. Agora tem espécies de árvores que demoram muitos e muitos e muitos anos para dar frutos, para crescer. O tempo de vida delas é muito grande. Por exemplo, as araucárias, certo? Então, quando a gente fala de uma araucária, para começar a dar o pinhão, para começar a dar essas, esses frutos, ela demora muito tempo. Ela demora quase 20 anos só para começar a dar pinhão. E ela tem um tempo de vida, né, de uns 400 anos. Tem araucária de 300, 400 anos aí. E quando tu tira uma árvore dessa da natureza e quando tu começa a extrair, ela não vai se renovar tão cedo, num tempo que a gente chama de humano. Uma coisa é tu plantar um eucalipto, que ali em 10 anos ele vai estar grande, né? Daí tem todas as problemáticas, não estou dizendo que nada disso são coisas boas, tá? Tudo tem impacto, mas também, né, está sendo usado, tá? A sociedade está usando, certo? Mas uma coisa é tu cultivar um gênero que tu vai ter um tempo ali e tu vai ter um retorno depois, tá? Outra coisa é tu extrair, né? Que nem tu tem a castanha, que nem tu tem o pinhão, o açaí. Então são árvores que não se renovam um tempo tão rápido. Isso aqui é um exemplo, né, de uma seringueira, tá? Que está extraindo ali o látex, certo? Que a gente pode chamar também de extrativismo vegetal. A gente também pode considerar um extrativismo animal também, quando a gente fala, por exemplo, de pesca de algumas espécies de peixe, tá? Certo? Então, as atividades do Brasil, elas são extremamente ligadas com esse setor, tá? O Brasil, ele é muito ligado com esse setor lá desde a colonização que a gente estava vendo antes, tá? O segundo setor, que a gente chama de setor secundário, ele está relacionado com transformar, com pegar todas essas matérias-primas que foram extraídas lá no setor primário e transformar elas, tá, em produtos industrializados, certo? A partir desse processo mais Adaptar para industrial. poder consumir, né? Uhum, exatamente. Então, essas matérias-primas, esses recursos, eles vão entrar lá numa indústria, numa fábrica, tá, que vai comprar e vai transformar aquilo ali através de um processo em um produto, certo? Às vezes o processo é só empacotar ou extrair alguma coisa, sabe? Modificar aquilo ali, certo? Cozinhar, enfim, depende do tipo de produto, depende do tipo de processo que a gente está falando, tá?
No Brasil, a gente considera setor secundário também a geração de energia e a construção Aham. civil. Beleza? Tu ia falar alguma coisa? Não, eu só concordei mesmo com o que Ah, você tá. tava falando. Uhum. Tá. Vou passar aqui então. Então aqui, né, pessoal? Aqui, essa é uma imagem de uma indústria automobilística ali, né? Ele tá fabricando ali um carro, né? E daí tem várias coisas que a gente pode falar de indústria, a gente vai falar, tá? Mas, por exemplo, nessa imagem, o que a gente consegue notar? Eu tô notando que não tem nenhuma pessoa, eu não tinha nem reparado isso, mas eu tô vendo que É, não tem ninguém, ele só tem só, máquinas ali só fazendo o umas trabalho. máquinas, né? Uhum. Daí a quantidade de mão de obra também, né? Varia de indústria para Sim. indústria, de atividade para atividade. O tipo de indústria também ele varia. Vai ter indústria que só vai produzir indústria de base, que a gente chama, que vai Uai, tem transformar. todo um ciclo. Primeiro a extração, tá? E depois, o primeiro... Só que dentro desses ciclos tem mais ciclos. Tipo, esse carro está sendo construído, é metal. Uhum, Outra empresa deve ter dado essa carcaça de metal e eles estão transformando em um novo carro. exatamente. Tem o que a gente chama de indústria de base, né? São essas indústrias que transformam esse material, por exemplo, o metal mais bruto, em uma barra de ferro, por exemplo, para ser usado em uma Sim, outra indústria, né? Muito bem, isso aí mesmo. Provavelmente teve uma outra indústria que forneceu essas máquinas para essa indústria automobilística. Dá para entender? claro. Tem indústrias de bens de produção, que a gente chama, que são essas indústrias que produzem bens, né, que produzem coisas para produzirem outras coisas, Sim. né? Que produz as máquinas que vão produzir esses carros aqui, por exemplo, que a gente chama de indústria de bens de consumo, né? Esses carros eles vão já para o consumidor final, certo? Claro. E daí varia muito, né? Tem questões de localização da indústria, onde é que a indústria vai se instalar. Tem muitas questões aí que estão envolvidas que a gente vai estudar, e que essa parte é muito interessante, tá? De novo, a gente vai ver as coisas, os pontos positivos, mas também tem muitos impactos e tem muitos pontos negativos também, tá? Construção civil, tá? Que também é considerado aqui no Brasil como um setor secundário, tá? Que é um que é um setor que no Brasil ele é muito, muito forte, né? Tem várias empreiteiras, tem várias indústrias e é um setor, né, galera, que ele acaba empregando muita gente, né? Construção civil, desde a micro escala, né, que seria uma construção Sim. civil ali de construir uma casa, Pequena. pedreiro, uma reforma, até essas mega obras, né, essas mega construções aí. Até o... De casinha até prédio. Até prédios, exatamente, pontes, obras de infraestrutura, por exemplo, que a gente estava falando, né, da transposição do Rio São Francisco, por exemplo. São grandes obras, né? Pontes, metrô, enfim, tá? E daí isso envolve muita coisa, envolve licitação, envolve empreiteira, envolve contratos, envolve muita coisa aí que hoje atualmente no Brasil está bem, é um setor que está bem escancarado. Sempre foi um setor muito forte, né? Que também ajudou a desenvolver o Brasil no sentido de produzir, né? É um setor que está Sim. sempre precisa de muita produção, né? Ele está sempre querendo produzir mais. Mas, né, ônus e bônus, né? Também tem muitas questões aí ligadas a fraudes, tá? Que a gente vai ver. Tem muita questão aí que a gente viu recentemente de corrupção, tá? E é um setor que demanda muita mão de obra, muitas pessoas ali trabalhando. Nessa imagem não tem tantas pessoas, mas ele também demanda muita matéria-prima, né? Muito cimento, muita areia, que tá lá no outro setor, né? Tá lá na extração, no setor primário.
certo? E geração de energia, tá, galera? Geração de energia também a gente vai estar relacionando também com as fontes de energia, né? E aquela questão que a gente já estava vendo da hidrografia do Brasil, né? O Brasil é um país muito rico em, em recursos hídricos, que a gente pode, se a gente pode chamar assim, né? Em água, em rios, tá? Chuva, certo? Então, hoje, para a gente, uma das principais fontes de energia elétrica, né? Se a gente for falar de energia elétrica, é a energia hidroelétrica, tá? Então, o Brasil é um país aí que a energia elétrica está muito ligada às hidrelétricas. Existem muitas hidrelétricas no Brasil, tá? E também existe energia eólica, né? Aquela energia dos ventos, existe energia nuclear, tá? Tem diversos tipos de energia, tá? Mas quando a gente vai falar de setor secundário, a gente vai falar de geração de energia, tá? E daí a gente entra já no setor terciário, que é ali relacionado ao consumidor final, tá? Que é o comércio, são os serviços, certo? Ali o carrinho de compras é para ilustrar isso, tá? Certo. E Sim, tudo isso aí que já foi, tá prontinho para pegar ali. é, Já passou por todo aquele processo. passou por todo aquele processo e agora está pronto para ir para o consumidor final, né? É ali que o consumidor final vai adquirir aquele bem ali, tá? E vai consumir aquilo ali. Então o comércio, galera, eu coloquei essa imagem aí, tá? Ele também ele varia muito, tá? Tem, por exemplo, o comércio atacadista, né? Que é aquele comércio que vende em grandes quantidades, né? Que vai, por exemplo, esse de roupas, por exemplo. Provavelmente essa loja de roupas comprou essas roupas de uma confecção que vende em grandes quantidades. Quando tu vende em grande quantidade, tu Sim. consegue negociar o preço, tá? Tem o comércio mais varejista também, que vai Vender um pouco mais barato para ganhar na quantidade. para ganhar na quantidade, exatamente. Isso aí. Tem o comércio atacadista, né, que é esse que vende em grandes quantidades. Tem o comércio varejista, aquele que vende para o consumidor final, né, que tu não vai comprar 100 camisas iguais, por exemplo, tu vai comprar uma camisa para ti, certo? Também tem muito a questão, né, do comércio informal, que é uma característica muito grande do Brasil, né? O comércio informal, né? O cara que vai vender um churrasquinho, o cara que vai vender um, Assim, não uma tem latinha, muito, uhum, não tem autorização. não tem autorização, exatamente. E comércio, né, é um dos setores que mais emprega pessoas no Brasil, tá? Grande parte, e a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A gente vai ver mais adiante também, daqui a algumas aulas, especificamente, tá? Então, a partir de agora, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver, vai entrar em cada um desses setores e vai esmiuçar um pouquinho dessas atividades, tá? Uhum. Aqui é mais um geralzão para a gente entender esse conceito, tá? Ok. Então, o setor de serviços, né, galera, são aquelas coisas, aqueles produtos que a gente consome que são mais imateriais, né? Por exemplo, internet, serviço de telefonia, né? Serviço de saúde, tem os Sim. planos de saúde, serviço de educação, tá? Nas escolas, cursos, certo? Que a gente vai chamar de serviços. São aquelas coisas que a gente consome que não, às vezes não são materiais, né? A gente não tá pegando na mão, por exemplo. Eu tenho um consumo aqui de um serviço, que tá esse aqui que o cara tá ali instalando, né, no poste, tá Uhum. mexendo ali. Pode ser um serviço de telecomunicação, um serviço de internet, né? Cada um de nós tem contratado um serviço de internet, né? Pra gente poder estar aqui agora falando, né? Então,
é um serviço imaterial, a gente não consegue tocar, né, na internet. Onde é que tá a internet? Tá pegando Sim, o sim. Wi-Fi aqui no computador, mas eu não tô vendo. É um serviço que está sendo contratado e que cada final de mês vai vir uma conta, né? Certo? Então, também tá ali no setor terciário, tá? Pessoal, uma coisa importante, tá? Eu falei aqui de todos esses setores, tá? Setores da economia ali, primário, secundário, terciário, mas é uma forma mais da gente organizar essas coisas, tá? Não quer dizer que eles são. Existe uma divisão rígida entre esses setores, tá? Por exemplo, a questão do. Hoje existem empresas que elas juntam todos esses setores, tá? Então, não é raro a gente ter, por exemplo, uma indústria que vai produzir ali o grãozinho, vai industrializar, vai empacotar aquele grão ali, vai transformar em algum outro produto e vai vender, tá? Essa indústria, por exemplo, está unindo, essa empresa está unindo todos esses setores ao mesmo tempo, tá? Isso acontece muito. Mas para fins didáticos, a gente vai estudar eles separadinhos, tá? E Sim. vai ver alguns desses casos, tá? Existe muito essa questão, por exemplo, da BR Foods, né? Que é aquela empresa do setor alimentício, né? Que vai dominar todas essas atividades do setor, né? Desde lá da produção sei lá, dos frangos, até a embalagem, enfim, tá? Até a venda no consumidor final, tem indústrias que estão atuando ali em todos esses setores, tá? Mas Acho para que daí ganha, fatura mais. é, exatamente, né? Só que na minha opinião, tipo, tu trabalha em todos os setores, a mesma empresa. Fatura Uhum. mais, mas dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho, exatamente, né? Tu, quanto menos a indústria se responsabilizar, né, com alguma parte daquela atividade, Sim. pode ser que ela lucre mais, né? Mas ela vai ter mais trabalho também. Porque, enfim, cada um desses setores, né, tem os mercados, né? Desde o setor primário lá, por exemplo, se tu vai produzir, daí eu tô falando como se fosse uma empresa, né? As empresas, elas querem maximizar cada vez mais o lucro delas, né? Querem vender coisas de um jeito que elas lucrem cada vez mais. E daí elas vão tentar, né, sempre baratear o seu custo de produção, né? Então, se tu for uma indústria sei lá, diz algum produto aí que a gente pode, sei lá, traquinas, tá? Uma bolachinha. Eu sou dono de uma empresa que fabrica bolacha, Sim. tá? Tá, se eu for o dono só da indústria que fabrica bolacha, eu vou precisar comprar a minha matéria-prima, eu vou precisar comprar os meus grãos para fazer minha bolacha, eu vou precisar comprar farinha, tá? Isso é uma coisa. Daí eu vou estar suscetível às variações de preço, eu vou ter que ver questão de fornecedor do, da farinha, de fornecedor de embalagem, tá? Do plástico, enfim, tá? Agora, se eu agora quiser expandir, quiser ter a minha própria plantação, por exemplo, talvez isso barateie os meus custos, ou não, ou vai me dar mais trabalho, Sim. dependendo. Daí eu vou ter que lidar com a questão de chuva, com a questão de cultivo, saber a melhor época para plantar, para colher, a melhor semente, ter uma máquina, investir em maquinário, certo? Sim. E depois no setor terciário, né, eu vou ter que também pensar em como eu vou distribuir isso, né? Às vezes a indústria ela tem uma distribuidora independente, né? Ela só vende os produtos e uma rede de supermercado compra e distribui, ou eu mesmo vou distribuir, né? Como é que eu vou fazer essa troca, esse intercâmbio? Também Sim. tem o negócio que revende, né? Tipo, cerveja. O cara no que o teu
o teu fornecedor tá vendendo a 2 pila, tu vai lá e dobra o preço. Uhum. Exatamente, né? Para ter esse maior lucro. Sim. E é isso, né? Tem uns que vão lucrar, por exemplo, com a maior produtividade ou menor produtividade, depende, né? Tem uns que vão lucrar no preço e tem uns que vão lucrar na revenda, né? Aham. Então tem tudo isso também. Quando a gente fala, né, de setores da economia, alguns deles têm participação, né, no Brasil maior ou menor no PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, certo? Uhum. Então, esse gráfico ali mostra a participação desses setores, né, no Produto Interno Bruto, tá? Claro que isso aqui está dividido por setor, né? A agropecuária, ali em 2013, estava quase 6%, né? Indústria estava mais ou menos 25%. E serviços estava quase 70%, tá? Isso depende, tá, galera? Isso fazendo essa rígida divisão, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, agronegócio, que junta todos esses setores, é uma coisa um pouco diferente, tá? Então a gente tem que ver bem cada uma dessas atividades aí para saber do que a gente está falando, tá? Por exemplo, essa aqui, ó, empregos formais por setor da economia no Brasil. E a gente vê, ó, que o setor que mais emprega pessoas é o setor de serviços, ó, que está aqui em azul, como vocês podem ver, ó. 55% da mão de obra estava empregada no setor de serviços no ano de 2015, tá? Comércio, quase 20%. Então, o setor terciário no Brasil, ele emprega muita gente, tá? Principalmente nas cidades, né? A gente está falando dos grandes centros urbanos, certo? Indústria, ó, quase ali 17%, quase 20% está empregado na indústria, né? Essa questão também de modernização, né, da indústria, a indústria cada vez com mais máquinas, né, vai acabar reduzindo, né, a parcela de pessoas empregadas. Ah, Construção sim. civil, Muita gente vai sofrer com isso. uhum, vai reduzindo, né, as máquinas estão cada vez mais participando desses processos produtivos, né. Então ali construção civil, 5,4%, e agropecuária, né, 3% também, né. Essa questão da mecanização também está presente muito no campo, né? Hoje a A, gente tem. a agropecuária diminuiu para Uhum, entrar outros setores. isso a gente vai ver mais direitinho, tá? Mas muito dessa questão Uhum. da mecanização. Hoje tem máquina que planta, que colhe tudo sozinho, assim, não precisa de ninguém pilotando. Faz tudo por GPS, assim. O satélite está lá dizendo o que a máquina tem que fazer, do programa ali e ela faz sozinha. Sim. E agora essa é uma questão, tá? Que eu queria perguntar para vocês de cada um desses setores, tá? Qual desses produtos ele tem o maior valor agregado? Esse aqui é algodão ou uma peça de roupa? O que vocês acham? O algodão. Que eu consigo vender com um preço mais caro? E a roupa? Com A certeza. roupa? A roupa? Vai chamar a atenção do pessoal. É, Sim. até A porque turma ela vai querer passou, comprar. né? Uhum, Ah, eu quero do estufinho de algodão. sim. O algodão ainda é uma atividade muito lá primária, né? E a Sim. roupa não, ela já virou fio, ela passou por uma indústria têxtil, ela virou fio, ela teve todo um trabalho em cima de uma confecção, tá? E ela virou uma peça, uma roupa, produto industrializado, né? Ela teve um valor agregado maior ali, teve mais trabalho em cima daquela matéria ali Sim. e o valor de venda vai ser maior, se tu comparar com o algodão in natura. Outra aqui, trigo ou um pão? O que você acha que Pão. vai ter um maior valor agregado? Pão. Esse dia eu fui ver ali o preço do pão e na padaria aqui do lado aumentou o preço e o pão integral tá 6 Uhum. pila.
Nossa, Uhum. eu tô soltando. Uhum. Exatamente, né? Isso que vocês falaram, o pão, né? Pô, Sim. tem que tirar o trigo, moer, né? Transformar em farinha, fazer todo o processo de fabricação ali, de fermentar, de não sei o quê, de embalar, cortar, tá? Então, Uhum. esse aqui vai ter um maior valor agregado. E esse aqui, ó, um minério de ferro ou uma estante de ferro ou uma máquina ou qualquer Estante de coisa. ferro. Exatamente, né? Então, como a gente vê, todo produto que sofre uma transformação, que passa por um processo industrial, ele vai ter um maior valor agregado. Ele Mas, vai claro, por quê? Porque custar tem mais, mais trabalho em cima. vai ter mais trabalho em cima, né? E isso é uma coisa bem importante, porque a gente vê que no Brasil, o Brasil vende muito produto primário. O Brasil vende muita soja in natura, minério de ferro in natura, Sim. vende laranja, tá? Que a gente chama de commodities também, tá? Que a gente vai ver mais para frente. E isso faz com que muitas vezes tu tenha uma perca, né? Em vez de tu vender um produto industrializado para o mercado internacional, tu vende um produto de menor valor agregado, né? Isso vai fazer com que, bom, a gente vai ver as Milho consequências. seria tipo uma espiga de milho que tu come na praia seria um produto primário? Seria, pode ser, mas provavelmente aquela depende, né? Se tu depende de como aquilo chegou ali em ti, né? Mas basicamente é um produto Sim. primário. Se tu comprar no mercado, né, aquela coisa embalada já é diferente. Mas é isso que eu tava falando, né? Não, a gente não precisa se apegar muito a essas rígidas separações, né? Pode ser que o cara que te vendeu a espiga de milho, ele tenha uma plantação, sei lá. Claro. Mas ele tá te vendendo, seria o setor terciário já, né? Agora, o milho que vem, tipo, em latinha, já não. Uhum. Já foi descascado ali, já passou por um processo industrial, já foi embalado. Foi cozido, foi. Uhum. Né? É isso aí. Certo, gente? Por hoje Certo. era isso. Vou fechar aqui a gravação.